Olá, vamos ao capítulo 42. Ele é bem grande, talvez eu divida em 3 partes. Vamos ver, tá? Imediatamente, Lucano escreveu aos advogados de Sara Bas Eleazar, em Jerusalém, e disse a Arié: deves partir pelo próximo navio, que chegará depois que minha carta alcance os advogados. Eu te acompanharia, pois isto é uma coisa muito cara para meu coração. Mas tenho contrato de 2 meses com outro navio e não posso romper minha palavra. Mas irei encontrar-me contigo mais tarde em Jerusalém, talvez. Arié, porém, disse-lhe: não me peças que te deixe. Não tive muita experiência e quero ser teu assistente durante esses 2 meses. Lucano sorriu. Sabia que Arié dera aquela desculpa para não se separar dele. Assim, Lucano concordou, e Arié, caminhando com a altivez e agilidade de um jovem que está libertado, foi com ele. Lucano, que se sentia como se um horrível abscesso tivesse sido finalmente lancetado nele, purificando-o, começou então a ensinar a Arié sua antiga religião, nas vigílias noturnas. Arié fora educado indiferentemente na religião greco-romana da casa de seu primeiro senhor, e depois em Tarso, por seus professores. Ouvia Lucano com a mais profunda atenção e fazia perguntas pertinentes. É estranho descobrir que sou judeu, disse certa vez, sacudindo a cabeça. Meus senhores odiavam os judeus, diziam-nos avarentos e astutos, sendo eles próprios os homens mais perversos, ávidos e espertos do mundo. Meu primeiro senhor, em particular, não podia dormir por causa de seus planos, e jamais eu o via regozijar-se, a não ser quando tinha arruinado um outro homem. Quando Arié andava, Lucano recordava o que Eleazar ben Salomão dissera de seu filho. Ele é um jovem leão, perguntou a Arié sobre lembranças que pudesse ter do passado. Arié franziu as sobrancelhas, tentando lembrar-se. Disseram-me que eu tinha nascido em Samos e que por isso deram-me esse nome. Eu tinha 2 anos de idade quando fui comprado para ser um brinquedo nas mãos dos filhos de meu primeiro senhor. Fui comprado de um bloco de escravos. Isto é tudo quanto sei. Fez uma pausa e depois continuou. Tive um sonho que me perseguiu durante toda a minha infância e que às vezes ainda tenho. Eu estou num jardim grande e belo. Vejo colunas brancas, mas não vejo estátuas como mais tarde vi em outras casas. Vejo uma profusão de flores em toda parte e fontes brilhantes. Tenho um cãozinho branco, que é meu, muito belo e muito sossegado. Um jovem aparece no jardim, atira-me no ar e beija-me. Há uma jovenzinha também, com cabelo preto, que brinca comigo. Arié passou a mão pela testa, que ia cicatrizando. O sonho mistura-se. Era no mesmo dia ou em outro? Estou com 2 mocinhas no jardim e elas correm e brincam comigo. O jardim está muito silencioso e muito brilhante ao sol. Meu cãozinho não está ali e eu sinto falta dele. De repente, 2 homens escuros, quase nus, aparecem. Olho para eles sem medo
embora não os reconheça, como reconheço os que me guardam. Eles atiram-se sobre as mocinhas e levantam em suas mãos algo que brilha ao sol. As mocinhas tombam de borco. Eu rio e bato as palmas, e bato as mãos, pois penso que se trata de uma brincadeira. Então sou agarrado por um dos homens que se movem como sombras. Uma mão é posta sobre a minha boca e eu começo a me sentir sufocado. Não posso respirar. Então algo preto tomba diante de meus olhos. Isto é tudo do que me recordo. Minha lembrança a seguir é de uma casa estranha, crueldade e pancadas. Quanto mais tarde foi isso, eu não saberia dizer. Deve ter sido um sonho, rematou Arié, sacudindo a cabeça. Não, disse Lucano, não foi um sonho. Arié mostrava um desejo intenso de tudo saber sobre a família, seu pai, sua irmã. Lucano jamais se cansava de falar em Sara. Uma vez, enquanto estava falando, percebeu que Arié o contemplava com uma expressão impenetrável. Ela era a mais adorável, a mais doce e a mais bondosa das mulheres, dizia ele, numa voz que acreditava ser desapaixonada. Lucano bateu amistosamente no ombro de Arié. Sinto-me como se fosse teu pai, disse. E verdade, podias ser meu filho, pois não sou jovem. E sentia-se confortado. Pintou para Arié um pequeno retrato de Sara. O rosto claro, os olhos sinceros e o belo sorriso irradiavam da madeira, como se fossem de carne, e o pescoço branco era altivo. Ela parece uma divindade, disse Arié. Aquilo fez rir Lucano. Não fales como um grego ou um romano, exclamou. Teus concidadãos olharão para ti ofendidos e revoltados se chamares uma divindade a qualquer ser humano. Sentemo-nos e estudemos de novo Moisés, que libertou teu povo dos egípcios. Acho que a história te fascina. E como filho de Eleazar ben Salomão, é melhor que te apliques mais às tuas lições de hebraico. Cresceu entre eles um apego que era como o profundo devotamento do homem que tem um filho único e cujo coração fala a esse filho. O misterioso senso de consolo e realização crescia em Lucano dia a dia. Era como se tudo quanto ele amara estivesse corporificado em Arié, a quem ensinava como se ensina uma criança. Jamais se cansavam de conversar. Lucano, falando de sua própria vida, vivia-a de novo, contando-a a Arié. Quando pararam num porto, um mensageiro veio a bordo, entregando a Arié uma grande bolsa de ouro e alegres mensagens dos advogados de Jerusalém. Esperamos a chegada do filho de Eleazar ben Salomão, tinham eles escrito. Ele será purificado no templo e devolvido a seu povo. Louvado seja Deus, porque ele te encontrou. Arié distribuiu o dinheiro entre os membros da miserável tripulação. Foi às galés e deu a vários escravos ouro bastante para que comprassem sua liberdade. Durante dias e noites, depois disso, o pequeno navio atroava com gritos jubilosos e saudações aos deuses. Marinheiros beijavam as mãos de Arié,
quando o moço passava por eles e o jovem ficava embaraçado. Lucano agora podia falar integral e amorosamente de Deus com Arié. Seu espírito estava liberto. Ele se parecia a alguém que espera por um chamado que virá, com certeza, e espera com serenidade. Foi franco com Arié e explicou seu ódio antigo por Deus. Entretanto, durante todo o tempo, eu estava secretamente enraivecido, pois ele não se manifestava a mim, mas parecia ignorar-me. Desafiava-o e não tinha resposta. Isso foi imperdoável. Contou a Arié tudo quanto Queptá e José ben Gamliel haviam contado. E quando Lucano assim falava, era como se seus queridos professores ali estivessem, a seu lado, sorrindo e aprovando com movimentos de cabeça. Falou a Arié das profecias babilônicas e egípcias. Falou também no estranho mestre judeu sobre o qual Prisco escrevera e que Ramo vira. Não ouvimos mais falar dele, disse Lucano. Outrora contavam-se muitas histórias, até 2 meses atrás. Desde então, só existe silêncio. Perguntei a várias pessoas, em vários portos, pedindo mais notícias. Porém, recebi apenas sorrisos de mistificação. Escrevi a meu irmão Prisco várias vezes, pedindo mais notícias. Entretanto, nenhuma veio. Ele não me tem escrito. Terá voltado para Roma? Escrevi a minha mãe há 2 dias. Encontraremos o rabi judeu em Jerusalém, disse Arié, intensamente interessado. Ele invade meus pensamentos. Repete-me de novo a profecia de Isaías. Quando encontravam uma pequena sinagoga judaica nos portos, Lucano levava Arié a visitá-la, mas não podiam penetrar além do pátio dos gentios. Compreendo que não me possa aproximar do Santo dos Santos enquanto não for purificado, dizia Arié, olhando em derredor com curiosidade. Mas por que proíbem os gentios de entrar? Deus é o Deus de todos os homens. Meu povo deve ser uma raça orgulhosa e obstinada. Se não fosse assim, não teria sobrevivido à passagem dos tempos, disse Lucano. Um homem deve preservar o que há de melhor nele e em seu povo. Ainda assim, como dizes, Deus é o Deus de todos os homens. Entretanto, prestei atenção nas cerimônias dos templos gregos, romanos e egípcios. Apenas os sacerdotes, os eleitos, podem partilhar dos mistérios. Apenas os sacerdotes bebem os vinhos dos sacrifícios e comem os animais sacrificados. Há coisas que devem ser afastadas dos vulgares e dos estúpidos, pois eles podem corromper. Os sacerdotes ordenados abençoam e realizam seus atos, mas deves recordar que para isso foram ordenados. Meu povo é um povo sacerdotal, dizia Arié, e só tem ordenado que os homens amem-se mutuamente e façam-se mutuamente justiça, não como assunto filosófico, mas como ato de fé. É um mandamento estranho. Contemplou Lucano com movimento solene de cabeça. Tocou com a mão o ombro do outro. Sim, ele chamou-te.
Um grande temporal armou-se certa noite, e o navio foi forçado a recolher-se a um pequeno porto que já estava repleto de navios que para ali tinham corrido diante do mugido do vento e do assalto das vagas. Quando o dia amanheceu, incendiando o céu, o mar ainda estava tumultuoso e os navios maltratados oscilavam em seu ancoradouro e receavam partir de novo. Lucano e Arié estavam de pé no convés, agitado de sua embarcação, e viam que seu vizinho mais próximo era um navio magnificente, de esplêndida madeira. Suas velas forradas jaziam como montanhas de seda lustrosa no convés. O comandante era aparentemente homem sem prosápia, embora estivesse agora andando de cá para lá com expressão preocupada, e os dois amigos vissem-no morder os lábios. É um navio particular, o brinquedo de algum homem muito rico, disse Lucano. Fez sinal ao comandante, que veio relutantemente até a amurada de seu navio, incrustado com ébano, madrepérola e dourado. O médico reparou que o navio não tinha figura de proa representando uma cabeça de mulher ou uma sereia. Há alguma coisa que não vai bem a bordo? Indagou Lucano, em grego. O capitão sacudiu a cabeça. Lucano tentou o aramaico e o capitão fez ansioso sinal afirmativo, respondendo: sim, há algo que vai muito mal. Meu glorioso senhor, o dono deste navio, e olhou em derredor com orgulho, está de cama, doente. Nosso médico morreu ontem à noite, no temporal. Foi atirado contra uma parede e teve a cabeça esmagada. Que doença tem teu senhor? O comandante sacudiu a cabeça. Quem sabe? Há mais de 2 meses está assim, deitado, como quem foi tomado de doença mortal. É de Jerusalém. Seu médico era muito famoso. Há 2 meses meu senhor recolheu-se ao leito, chorando violentamente, e não quis ver a esposa, nem os filhos, nem a mãe, nem o pai. O médico ficou estupefato. Então meu senhor disse que sairia pelos mares para esquecer. Mas o que estava tentando esquecer, ninguém sabe. Não saiu da cama e está morrendo de momento a momento. Torce as mãos e não fala. Lucano disse a Arié em voz baixa: ao que parece, o homem está mentalmente enfermo. Olhou para o comandante e disse, com certa hesitação: sou médico, gostaria de ver teu senhor. O rosto do comandante iluminou-se. Era evidente que amava seu amo. Espera, senhor, eu arranjarei para receber-vos a bordo, pois receio verdadeiramente que a morte se esteja aproximando. Foi difícil para Lucano e Arié a passagem para o outro navio, pois os 2 barcos jogavam sem cessar, mas não em ritmo um com o outro. O comandante recebeu-os como se fossem reis. Oh, Deus é bom, exclamou. Meu amo não morrerá agora. Jamais Lucano vira navio tão maravilhoso. Um augustal romano, ou mesmo um César, teria se sentido orgulhoso de possuí-lo. As cobertas eram de teca, as paredes de ébano incrustado com artístico desenho de flores e folhas em pérolas, ouro e prata. Brilhavam ao sol ardente. Lucano disse ao comandante:
Sois judeus, pelo que vejo, pois não há aqui estátua de deuses, nem murais de animais. Qual é o nome do teu amo? Hilel ben Anram, disse o comandante, e olhou para Lucano e Arié, esperando um ar de respeitoso temor. Conheceis, sem dúvida, a família dele, não só a mais rica de toda a Judéia, mas famosa por seus médicos, advogados e eruditos. E meu amo é amigo do próprio Pôncio Pilatos. O rei Herodes Antipas lisonjeia-se de recebê-lo como hóspede. Lucano sorriu levemente. O jovem Arié ouvia com interesse. O médico dirigiu-lhe um aceno. Vamos ver o nosso paciente. Foram levados para 2 cobertas abaixo, cada qual mais esplêndida do que a outra, cheias de luz, tecidos, madeiras e mobiliário preciosos. Sabei que meu amo não tem escravos, disse o comandante, adoração na voz. É contra os princípios de um judeu devoto. Lucano não pôde evitar de dizer um gesto indicando Arié. Tu sabes muito, meu comandante, sobre os nomes importantes de Israel. Com certeza reconhecerás o filho de Eleazar ben Salomão, que tem estado dando a volta ao mundo a fim de se aperfeiçoar nas artes da medicina? Arié corou. Lucano se estava divertindo com aquilo. Os olhos do comandante arregalaram-se e ele olhou para Arié. O filho de Eleazar ben Salomão. Mas o filho dele foi roubado em criança e ficou perdido. Estava perdido, mas foi encontrado, disse Lucano. Vamos, essa é a porta do teu amo? Bom, vou parar por aqui, tá bom? Já estamos no nosso tempo, né? Então é isso por hoje. Voltamos no próximo vídeo para dar sequência aqui. Vamos ver o que vai acontecer nessa visita. Tá bom? Então é isso. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Obrigada.